Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui analisar a volta do Campeonato Gaúcho, a volta da temporada, o primeiro jogo. E não, eu sei que tá todo mundo incomodado, chateado, agora já tem cara dizendo eu disse, eu sabia, não vieram os reforços. Cara, vamos ser bem sinceros aqui, tudo que aconteceu é roteiro normal, típico e bem corriqueiro no primeiro jogo da temporada no Campeonato Gaúcho da vida. O time que joga razoavelmente bem num primeiro tempo, morre fisicamente no segundo porque tem 10 dias de trabalho, quando muito, e aí a gente já fica na crise. Mas tudo o que aconteceu foi normal para o período que ocorreu. O Grêmio precisa de reforços? É óbvio. Eu, você, qualquer pessoa que analisa futebol sabe que o medo é a Libertadores da América e do jeito que tá, não vai ser possível disputar essa competição. Agora, sejamos honestos, sinceros conosco. Daria para ganhar. O Grêmio tinha, inclusive, a obrigação de ganhar do Caxias em qualquer outra circunstância com esse time que jogou. E é justamente isso que eu acho que a gente pode analisar a partir de agora. É a proposta desse vídeo. Gente, vamos lá. Primeira questão é que o Renato começa dando um recado para todo mundo, né? Ele colocou o que tinha de melhor. Sabe aquela história do ano passado que ele colocou? Não, olha só, a gente vai... Lembra que o Renato disse isso? Nós vamos, a partir de agora... colocar garotos, ele gostaria disso, disse que era o presidente que cuidava, mas que ele gostaria, pois é, não aconteceu. Força máxima desde a primeira partida. E como sempre, roteiro de gauchão. Primeiro tempo tem coisas interessantes. Na segunda morre, o Caxias se aproveita, faz a virada e mete o 2-1. Pra gente colocar aqui as coisas boas do primeiro tempo, teve, por exemplo, a gente vendo assim o Soteldo, que é, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador dessa partida, na ponta esquerda, perna direita, trazendo pra dentro, sendo o inferno de todo mundo, passando, indo, voltando, e sendo assim, ele sempre passava pelo marcador. Às vezes ele passava e repassava pelos caras, driblou e foi o jogador que o Renato sempre queria. Aquele velocista, aquele cara que sabe fazer o diferente, que limpa a jogada, que ninguém espera e ele vai, consegue passar e dar um cruzamento pra área e tudo mais. A lamentar, e eu tô dizendo aqui, ele foi o melhor jogador em campo, não tem dúvida disso, pelo lado do Grêmio principalmente, né? Mas a lamentar o fato de que o Soteldo, a gente foi olhar e assim, se tu olha a conclusão da jogada dele, pouca coisa aconteceu. Poucas vezes a gente viu, não, o Soteldo passou por dois e tocou e o cara finalizou. Ou ele tocou e o cara quase fez o gol. Até teve, tá? Mas por quê? Ele foi muito prejudicado por um simples motivo. Não tinha ninguém decente na área, não tinha ninguém com uma atuação convincente na área. Acho que esse termo fica melhor, tá? Ninguém tava sendo companhia para ele. O Soteldo, resumindo, jogou o que a gente diz de sozinho. E esse é o ponto positivo e negativo desta situação. Mas ainda para ficar nos destaques positivos, nós vimos, por exemplo, o goleiro Kaique, o goleiro jogando com os pés, o Marquezinho tem essa característica, ele também foi lapidando isso ao redor da partida, sabe? Às vezes tem uma hora que o Vidia Sante está mega pressionado já na segunda etapa e ele traz de volta e o Kaique com nós, sem se complicar, sem fazer loucura, ele inverte toda a jogada como se fosse um líbero e a jogada sai lá do outro lado na lateral direita. E isso, com certeza, é uma ajuda, é um plus que pode ter. Aí pequenos ajustes táticos, como, por exemplo, quando o Grêmio tinha a bola, o Vidia Sante, que era o primeiro volante, avançava, porque todo mundo sabe que o Vidia Sante pode ser um box-to-box, pode ser um cara que pisa na área e faz gol, como já fez, e o PP recuava para ser aquele carteador, a lá Maicon um pouquinho mais atrás. Coisas que às vezes aconteciam no ano passado e que nesse ano estavam acontecendo bem. Enfim, razoavelmente tinham boas possibilidades. Mas ainda assim, por exemplo, a gente vai para o que não funcionou e que foi muito parecido com o do ano passado. JP Galvão. João Pedro Galvão mais uma vez afundou. Eu não vou aqui decretar o final da trajetória de um cara que é verdade só tem contrato até metade do ano, mas ele tem mais 5 meses de contrato com o Grêmio pelo menos, tá? 5 meses e 10 dias. Ele tem mais possibilidades de mostrar que vai fazer dar certo. Mas hoje, analisando a única amostra que nós temos, o João Pedro Galvão foi rigorosamente o mesmo cara do ano passado, que não conseguirá continuidade aos lances, que parecia perdido no comando de ataque, que não era nem centroavante, nem atacante e que pouco ou nada ajudou. E esse é, claro, o grande problema do Grêmio, não ter um camisa 9. Bom, o Grêmio teve outras questões, o Galdino começou na ponta direita, aí o Renato troca no intervalo e bota o Natan Fernandes,
E o Nathan Fernandes tem a grande chance, ele tem uma grande chance de se consagrar na ponta direita quando ele joga lá. Ele até perdeu umas 2 ou 3 bolas fáceis, não dominou e tudo mais, mas tem uma que é clássica. O Soteldo traz da ponta direita pro meio, ele infiltra e aí passa no meio de 2. O Soteldo dá na medida pra ele chega na cara do goleiro, adianta demais, pede um pênalti que pra mim não existiu, não foi pênalti pra mim ali, ele perdeu a jogada. Quando o cara chega nele, ele já tinha inclusive tocado a bola muito longe, ele força uma situação, perdeu um lance que era, né, claro pra ele. Mas assim, eu não posso culpar muito, porque o Renato vendo que, primeiro, ele não tinha centroavante no banco. O André Henrique até agora não tinha assinado, só agora foi acertar com a direção e aí perdeu essa chance de ouro que poderia ser uma alternativa importante. E aí o que o Renato faz? JP Galvão não tá dando certo, o Nathan Fernandes não tá jogando tudo que sabe, pega o Nathan Fernandes, bota ele como camisa 9, que ele já jogou assim, inclusive no Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado, naquela partida contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, por exemplo, ele foi camisa 9, e aí o que o Renato faz? Aquele jogo acho que foi pela Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. O Renato adianta ele, deixa de 9 e bota o Bezosi na ponta direita. Ajudou muito? Não, não muito. Por quê? A parceria do Grêmio. E aí eu insisto, o JP Galvão igual a antes, aí tem o Cristaldo, mesma coisa do ano passado, apagado, sentindo fisicamente, entra o Natan Pescador, o que acontece? A mesma atuação, mesmo estilo de atuação. E aí, para ajudar, o time que não conseguia performar lá na frente, começou a vazar lá atrás. Vaza lá atrás porque o Caxias está melhor fisicamente, cresce e tem um cara que foi comprometedor. Tô falando do Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli, assim como o JP Galvão, é um cara que tem carreira na Europa, que tem nome por lá e que ficou muito tempo e a gente imaginou, pô, o Grêmio fez um negócio. O Grêmio tinha 1,5 milhão de euros e podia ou botar esse negócio no Rocher ou botar isso no Rodrigo Eli. O Grêmio claramente colocou no zagueiro, porque achava o seguinte, poxa, eu tenho uma chance de trazer um zagueiro com nome na Europa que pode ser titularíssimo aqui. E aí, até o ano passado, a gente tinha aquela questão, poxa, o cara jogou a vida inteira na Europa, mas ele começou no Milan, sabe, joga times pequenos da Espanha, é verdade, mas jogou lá. E ele tá na adaptação, um gremista, tá realizando o sonho da vida dele de jogar com a camisa do Grêmio, ele vai vir pra cá e vai dar certo, ele vai se adaptar. Pois é, a primeira partida foi horrível. E não é só pelo gol, ele entrega o gol, tá? O segundo gol do Caxias, ele entrega pro atacante e diz assim, faz meu filho, porque eu não, sei lá, deu uma bugada geral. Mas antes disso, no primeiro tempo tem um pênalti claro pro Caxias. Mas um pênalti claríssimo, que ele puxa a camisa do cara que vai finalizar, o camisa 9 deles que cai todo errado. Como não tem VAR, os clubes aceitaram e não quiseram bancar o VAR na primeira rodada, não teve o que fazer. O que acontece? Automaticamente o cara faz um pênalti. Bom, se fosse um outro jogo qualquer do Campeonato Brasileiro, o BO era certo. O BO do Rodrigo Eli já tinha acontecido na primeira etapa. Mas nos outros lances, tinha lance assim, botes saindo na lateral direita, que ele foi errado, teve que fazer falta. Outras saídas de jogo que não eram boas, que não eram, assim, que a gente não sentiu uma confiança no Rodrigo Eli. E aí combina com ele entregando gol. Então a gente tem alguns caras, tipo o Rodrigo Eli, Nathan Pescador, Cristaldo, JP, que só viraram um ano, mas não viraram atuação. Reinaldo também muito parecido com o Reinaldo do ano passado. Esse combo levou o Grêmio para a derrota. Mas, gente, vamos lá. O Gustavo Martins faz o gol, ele quase faz um gol no comecinho, depois repete a dose e aí faz o gol de cabeça. Teve uma atuação razoavelmente segura lá atrás, nada também brilhante. O Grêmio foi muito parecido com o Grêmio do ano passado. O Grêmio foi muito parecido com o da temporada passada em vários momentos. A gente tem uma diferença gigantesca que é, antes tinha um gênio que lá em Caxias no ano passado também foi protagonista, tipo o Soares. Agora, esse gênio não tá mais aqui. E é óbvio que aí sim os erros vão aparecer. Mas é o primeiro jogo da temporada, todo mundo tem que entender que primeiro jogo da temporada não se pode ser definitivo para nada. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.